Eu queria mais uma vez dar boa tarde para todas as pessoas que estão presentes nessa roda de conversa, particularmente o povo da comunidade Mussumagro. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem eu assisti a esta live, não é? Em outro momento. Cumprimentar a TV Roda de Conversa e agradecer o espaço concedido a mim. Eu preparei, o Lenine me convidou, né, para que eu fizesse uma pequena análise de conjuntura e eu vou trazer para vocês aqui alguns dados. Primeiro, pessoal, né? Primeiro a gente fala sobre o legado dos governos do PT, o legado econômico e social. Esses dados, basta olhar lá na variação, lá na coluna da direita, para vocês irem acompanhando o que eu vou dizendo. Isso está publicado num artigo que eu publiquei numa revista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, o que é isso tudo? Valores deflacionados, etc. O PIB cresceu 88%. PIB per capita, 60%. O desemprego, que atingiu em dezembro de 2014, quando Dilma foi reeleita, 4,3%, caiu 59%. A inflação caiu 48%. A dívida externa brasileira foi paga, todos nós sabemos, né? E o Brasil ficou, na verdade, como credor internacional, não mais como devedor. A dívida pública caiu 40%. Aumentamos investimentos em relação ao PIB, o investimento público de quase 70%, que veio através do PAC, do Minha Casa Minha Vida, etc., né? Porque os governos neoliberais acham que o Estado não deve investir na infraestrutura, o PT entende isso ao contrário. Então, o investimento público, a relação investimento público com o PIB aumentou 70%, gerando emprego, gerando renda, gerando bem-estar, gerando equipamentos públicos, gerando moradia, gerando escolas, gerando creches, gerando universidades, etc. Né? O Brasil subiu 7 posições no ranking mundial de economias, estava em 13º, não é? Quando o Fernando Henrique deixou o governo, e atingiu a 6ª posição. Hoje voltou, parece que está em 14º novamente. Né? O salário mínimo teve um aumento real de perto de 80%, a renda familiar de 40%, diminuímos a proporção de pobres e também a insegurança alimentar nesse país. O que aconteceu diante desse governo, né, que governou para os pobres desse país? Houve um movimento da elite política brasileira que não aceita que os governos brasileiros se dirijam aos pobres e aos desvalidos desse país, porque o governo, há 500 anos, desde que esse país é país, o governo está na mão dessa elite que só governa para os ricos. Então, essa elite não admitia mais que o Brasil redistribuísse renda, que o Brasil criasse um desenvolvimento econômico sustentado, que o Brasil incluísse negros, negras, pobres, índios, sem teto, dentro de um processo de desenvolvimento. E aí eu trouxe algumas datas. Em 2016, em agosto de 2016, tem o golpe contra a presidenta Dilma, né, o golpe até o Barroso, lá do Supremo Tribunal Federal, já admite que foi um golpe mesmo. Aí, em agosto, pessoal, né, se derruba a Dilma. Em dezembro, a promulgação da PEC 95, que congelou gastos no Brasil, em políticas sociais, saúde e educação. A famigerada PEC da morte, a PEC 95. Em julho de 2017, reforma trabalhista. Essa aí, que venderam para o povo, dizendo que ia haver aumento de emprego, aconteceu realmente o contrário, que era o que a esquerda estava dizendo, o que era o PT e o Campo Democrático Popular estava fazendo, e resistindo, inclusive, a essa reforma trabalhista, que Lula já disse que vai revogar, como está sendo revogada na Espanha. Bom, em março de 2018... prisão do presidente Lula, todo mundo sabe, a prisão ilegal, um abuso, uma perseguição, provado por A mais B. Lula foi assediado com 25 processos, está inocente, foi inocentado em todos eles. Qual era o objetivo? Eleger esse inominado que está aí no governo e que teve a sua eleição por meio de um processo fraudulento. Porque foi um processo que envolveu a prisão do presidente Lula, que era o preferido da população, mentiras e ódio. Bom,
11 meses depois da posse de Bolsonaro, entra a reforma da Previdência. Em fevereiro de 2020, a pandemia chega no mundo e também no Brasil. Mas chega no Brasil já um país destroçado, né? Já em crise, governado por um psicopata negacionista aí, e o país mergulha na maior crise de sua história. Então, eu trouxe alguns dados. Veja, pessoal, quando o PIB per capita, que é essa linha verdinha aqui, ela cresceu sustentadamente em função daquelas políticas públicas do PT até 2014. Aí, 2015, mas era Dilma ainda, mas a gente tem que se lembrar, né, que o Aécio perdeu a eleição, entrou num processo, né, contra as eleições, junto com o Cunha, e não passava nenhuma matéria do governo federal, passava na Câmara dos Deputados, para resolver os problemas econômicos que o Brasil estava vivendo. Era chamada pauta-bomba que o pessoal tinha, né? Então, o que acontece? O PIB per capita foi caindo, esse é um dado até 2020, mas nós sabemos que em 2021 ele caiu ainda mais. Então, pessoal, aí tá, né? Em vermelhinho são os governos do PT, em azul são outros governos. Então, a gente percebe que durante os governos do PT houve um aumento do emprego formal nunca antes visto nesse país. Depois, o que acontece? Né? Saiu de 28,7 milhões em 2002 para 48 milhões em 2015. Né? Mas depois disso, vem caindo o emprego formal no Brasil. Olha a evolução do desemprego. Essa linha vermelhinha que tem aqui, as linhas vermelhas é o início e o fim dos governos do PT. O que acontece? Também o desemprego caiu vertiginosamente até, inclusive, 2015. Começou a crescer depois do golpe. Está aqui, ó. Né? O golpe pegou o Brasil e o desemprego começou a crescer de uma maneira exponencial. Né? O que acontece? A inflação dos alimentos, que tem essa conversa agora, que é culpa da pandemia, a guerra na Ucrânia, tenha paciência. Que pandemia e guerra na Ucrânia é coisa nenhuma. Isso vem desde o momento em que Jair Bolsonaro assumiu o governo. Tá certo? Então, a gente vê aqui em fevereiro de 2001 a inflação 5,2%. Vocês viram quanto que deu a inflação? Agora 10% acumulada. A maior inflação desde 2002. Foi verificada agora. A inflação de alimentos explodiu aqui, ó. Estamos vendo aí no preço da cenoura, é um exemplo. E o que acontece? A fome voltou ao país. O Brasil, que tinha saído do mapa da fome em 2014, a ONU decretou a saída do Brasil do mapa da fome no mundo. O Brasil voltou de uma maneira trágica a esse mapa da fome. E hoje nós temos quase 120 milhões de brasileiros e brasileiras em insegurança alimentar do Brasil, que corresponde a 2 vezes a população da Argentina. 19 milhões de pessoas passam fome todos os dias nesse país. 19 milhões de pessoas, que é a população da grande São Paulo, nossa maior metrópole. É isso que está acontecendo nesse país. Bom, a insegurança alimentar, como eu disse, ela vinha caindo, né? O vermelhinho é a insegurança alimentar e o verdinho é a segurança alimentar. Então, até 2013, o que a gente tinha? A gente chama a boca do jacaré se abrindo, né? Ou seja, é igual Lula e Bolsonaro. Essa linha de baixo é o Bolsonaro. A linha de cima é o Lula, nas pesquisas eleitorais. A mesma coisa, a segurança alimentar. Com o Lula, ela vinha subindo. Né, subindo a segurança e caindo a insegurança. E aconteceu o inverso, até inverter, tem mais gente em segurança alimentar do que em segurança alimentar no Brasil. E isso não precisa da gente ter gráfico, professor falando, porque a gente vê nos sinais de trânsito, as crianças, as pessoas pedindo, as pessoas ali se submetendo a humilhação para poder sobreviver. Nós vemos na fila que é feita para comprar osso nesse país, as pessoas se alimentando de osso e tantas coisas mais. Aí a inflação dos combustíveis, a partir de uma opção privatista do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro entrou no Brasil para privatizar as empresas estatais, privatizar o Banco do Brasil, privatizar os Correios, privatizar a Petrobras. E o que eles fizeram?
O Vator já colocou aí elementos importantes sobre isso, não vou repetir. Mas mas principalmente a dolarização do preço da gasolina, que é o que Lula disse. O Brasil produz petróleo, né? O Brasil aqui, o dinheiro é real. Por que esse preço está em dólar? Essa equiparação em dólar que explodiu o preço dos combustíveis no Brasil. Por quê? Porque a Petrobras é administrada para atender interesses privados dos tais acionistas da Petrobras. Nós estamos defendendo, inclusive, que a Petrobras não seja mais uma economia mista. A Petrobras tem que ser uma empresa totalmente nacional. Mas o que acontece? Saiu aqui essa semana esse quadrozinho aqui, né, mostrando, né, um tanque de gasolina, quantos por cento do salário mínimo nesses 5 países aqui. No Brasil é 25% um tanque de gasolina do salário mínimo, enquanto nos Estados Unidos é 3%, na Inglaterra é 3,7%, na Itália 4,8%, e por não dizer que só país desenvolvido, a Argentina aqui com 6,2%. A gasolina na Argentina é R$ 3,15. A Argentina nem produz petróleo. Como é que lá a gasolina pode estar a 3 e aqui, que somos um dos maiores produtores de petróleo do mundo, a gasolina está a 7,80? Por quê? Porque existe uma intencionalidade nisso, porque a Petrobras é para servir aos interesses do capital nesse país, a partir de Jair Bolsonaro. Bom, inflação dos combustíveis, aí eu trago, né, nessa gravura esquerda aí, para dizer, mesmo equiparando ao preço do petróleo, olha que coisa interessante. Em 2008, lá que o Lula, né, na crise de 2008, o barril de petróleo chegou a $146. O Lula falou que ia ser uma marolinha no Brasil, disseram, ironizaram, e realmente foi. O impacto da crise de 2008 no Brasil foi muito pequeno. Quanto era a gasolina? R$ 2,50. Aí então agora, mas tem a tsunami aí, guerra, pandemia, o barril tá lá em cima, tá menos, o barril tá a 113,89 e o preço da gasolina a 7,50. Como assim? O bujão de gás eu nem vou falar, né? Tá aí também mostrando nos governos do PT aí, né, que está em vermelhinho aí, como o preço do gás caiu e como ele explodiu agora depois do governo Bolsonaro, que prometeu na campanha eleitoral, dentro da sua campanha de mentiras, dentro da sua campanha fraudulenta, dentro da sua campanha que enganou muitas pessoas no Brasil, que o gás de cozinha seria R$ 35, está a 120, vai chegar a 130, 140. Bom, qual é a causa desse retrocesso, pessoal? É o povo fora do orçamento. Então, eu não vou me detalhar muito aqui, porque a gente, né, mas vocês podem perceber muito bem aí, tá certo? Que, por exemplo, as despesas em saúde, elas vinham crescendo, né, nos governos do PT. Elas estabilizaram e agora estão diminuindo. Bom, a educação, olha aí, o dinheiro da educação nos governos do PT, orçamento do MEC, tá aqui, ó, o que aconteceu, caindo de novo. Tá? Esses dados aí vão só até 21. Assistência social. Olha aqui o que os governos do PT, não é, destinavam ao sistema único de assistência social nesse país, importantíssimo. Olha aqui no governo Bolsonaro, a merreca que é dada aqui para brasileiros e brasileiras. As despesas, não é, com as despesas discricionárias da função trabalho caindo vertiginosamente. Moradia, acabaram os programas de moradia nesse país, que o Minha Casa Minha Vida revolucionou esse país, propiciando 4 milhões de moradias para brasileiros e brasileiras nesse país. O maior programa habitacional da história do Brasil. Paralisaram. Você não fala mais em moradia popular nesse país. E aí, pessoal, a gente se pergunta, qual é a saída para o Brasil? Então, nós do PT estamos construindo o programa de governo do companheiro Lula, em que nós destacamos aí alguns pontos desse programa. Primeiro, emprego já. É necessário que o próximo governo desse país dedique ao trabalho, aos trabalhadores, né, políticas que propiciem ao que cada homem e cada mulher honesta, franca, digna desse país quer, que é trabalhar para
para obter o seu sustento. Ninguém quer ficar recebendo filantropia de ninguém. As pessoas querem trabalhar e serem autônomas. Então, emprego já. Temos que voltar à política de revalorização do salário mínimo. Porque o que o Bolsonaro fez foi desvalorizar o salário mínimo. Nos governos do PT, o salário mínimo aumentava real quando o PIB aumentava real, trazendo um círculo virtuoso dentro da história desse país. E a gente sabe como a economia estava aquecida durante os governos do PT. Bolsa Família, nós temos que ter mais Bolsa Família para mais proteção social, garantindo renda mínima a cada homem e a cada mulher nesse país. Temos que fazer um grande programa de renegociação das dívidas, tanto de consumidores como as empresas. O Brasil está endividado, as pessoas, as famílias estão endividadas, passando dificuldade. Então, é preciso que tenha um programa de renegociação de dívidas de consumidores e empresas. Recomposição das capacidades das empresas estatais, renacionalizar, inclusive, a Petrobras. É o que eu defendo. Nós temos que devolver ao povo brasileiro um dos seus maiores patrimônios, que é a Petrobras, que, com a descoberta do pré-sal, ficou entre as 3 maiores petroleiras do mundo. E o que o Bolsonaro está fazendo? Entregando para as multinacionais, para o capital estrangeiro. E, claro, né, para concluir, nós termos um programa de governo construído em torno de uma ideia central, né, que é o Estado como indutor do desenvolvimento econômico e social desse país. E sabe como é isso? O Lula tem dito. É colocando o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Porque rico não paga imposto de renda nesse país. Quem paga imposto de renda nesse país é o pobre. Então, isso é central. Bom, e como a gente vai conseguir tudo isso? Muito simples. Votando em Lula. Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República nesse país, que vai defender um programa que tem esses pontos que eu coloquei e muitos outros. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço concedido pela TV Roda de Conversa para que eu pudesse aqui expor a minha análise de conjuntura sobre este momento, né? Dizer, né, que, além da gente eleger o presidente Lula, nós precisamos eleger um Congresso Nacional progressista, de esquerda, né, um Congresso Nacional comprometido com o povo, com a população brasileira como um todo. Então, mais uma vez, agradecendo o espaço concedido, mandando um abraço aí para essa comunidade maravilhosa aí do Mussumagro, um abraço para o Vator Rodrigues, que está aí conosco, companheiro Pádua, e, como não, né, para a grande deputada estadual do PT da Paraíba, companheira Cida Ramos, que está chegando lá para dialogar com o povo lá da comunidade de Mussumagro. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todas e tenham aí um excelente final de domingo. Muito obrigado.